Autêntica FM. Muito boa tarde, Belo Horizonte, 4h03. Começa agora o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, aqui na 106,7. Olha, 2 de abril, domingo passado, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E tá aí um dia necessário, já que o autismo continua sendo um mistério desde a população em geral até mesmo com os cientistas. Mas essa realidade é que aumenta a responsabilidade de todos em incluir aqueles que têm a condição de autista. E é claro, tudo isso tem que passar pela educação, tanto para e com os autistas que tenham a educação formal, como também para e com a escola, que deve ajudar a conscientizar sobre o que é o autismo. É sobre isso e muito mais que nós vamos falar agora com a professora psicóloga especializada Zumari Brito. Zumari é também pós-graduada em psicologia hospitalar, dificuldades de aprendizagem, filosofia e psicanálise, com mestrado em mídias e conhecimento. Sua especialização aconteceu pela Child Behavior of Institute of Miami. Ela é professora universitária e atualmente trabalha com formação de professores, tecnologias assistivas, comunicação suplementar e alternativa para crianças e adolescentes com autismo, altas habilidades e deficiência intelectual. Então vamos falar agora com a professora Zumari. Boa tarde, professora. Muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do programa. Boa tarde, é um prazer enorme estar podendo abrir uma roda de conversa, né? Um tema tão importante. Eu falei o seu nome correto? Interessante. Zumari, isso mesmo. Zumari, tá certo. Mas um tema muito importante que a gente tem que falar sobre o assunto, discutir, trazer para a pauta para a gente poder conversar sobre isso. E minha primeira pergunta para você é: o que é o autismo? Olha, o autismo é um transtorno que está caracterizado por uma questão genética, né? Então, inclusive pós-pandemia, ouvimos demais, né? Aumentou o número de crianças autistas porque eles ficaram expostos à mídia, a computador, a celular. Não procede, né? Essa é uma informação que não é baseada em evidência, não é uma informação científica, né? Sim. O tanto é que é um transtorno que você já nasce com ele e você vai morrer com ele. Então nós vamos desenvolver algumas habilidades, mas o transtorno está posto. Inclusive, antigamente pedia-se para renovar o laudo, porque a gente fala autismo, mas agora pelo CIT-11 não é autismo mais, é transtorno do espectro do autismo, né? Porque é um guarda-chuva, engloba muita coisa. E antigamente pedia. Eu não estou ouvindo a professora direito, Rony. Oi? O telefone tá próximo aí do aí. Tá me ouvindo? Agora sim, professora. Ah, tá. Então, como eu estava dizendo, essa questão da renovação do laudo, ela não procede, porque a pessoa nasce autista e vai morrer autista. Ela vai desenvolver habilidades que vão fazer com que ela atue de uma forma mais positiva, mas o transtorno, ele está aí, né? Então, não procede. Não procede, não é por causa da pandemia que as crianças ficaram expostas à mídia e tal, não tem, isso aí é uma falácia, né? Não tem fundamentação científica. Entendi. Inclusive, as pessoas falam agora, mas por que tem tanto autismo agora aparecendo, tanto caso? O que a gente tem que ver? Antigamente, existia uma dificuldade no diagnóstico, né? O autismo, ele já aparece com o bebê, com a criança pequenininha, com 9 meses. E aí, o que a gente tem também? Os pediatras não estavam habilitados para também fazer as escalas de desenvolvimento, para saber se existe um risco, para fazer uma intervenção, para acompanhar. Então não é que o autismo apareceu agora, ele sempre esteve, só que agora, como a gente estuda mais, os pediatras também, as crianças vão novinhas para a escola, as professoras também já estão com o olhar mais aguçado para ajudar
né, nessas pistas para que a gente não perca o prazo de intervenção. Então é por isso que agora se fala tanto. Inclusive no início do ano, nós tivemos uma pesquisa americana, antes era para cada 60 crianças, uma criança seria autista. Hoje, para cada 36 crianças nascidas, uma autista. Então, por isso a importância da gente estar falando sempre sobre o tema. A gente está capacitando as professoras, capacitando os médicos, para todo mundo ajudar nas intervenções, porque não está na nossa casa, mas está próximo do nosso vizinho, está dentro da nossa igreja, está no parquinho, está na escola, quer dizer, é política pública, né? A senhora está falando aí, então, que o diagnóstico hoje está mais aprimorado a ponto da gente poder ter condição de identificar e diagnosticar esse transtorno e tornando um assunto mais popular. Não é que não existia antes, né? Então, se a gente fizer uma grosseira comparação aí com por exemplo, as pessoas que tinham aquela transtorno de bipolaridade, né? Uma coisa, aí todo mundo passou a ser bipolar. Isso. Essa coisa caiu na moda, né? E porque também não tinham esse diagnóstico. Então a gente está pensando que isso trata de uma evolução da ciência para poder diagnosticar as doenças e os transtornos das pessoas, professora. Exatamente. As pessoas estão sendo habilitadas para, né? Então isso vai na escola, nós temos também diagnósticos tardios, né? Pessoas que sabiam que tinha alguma coisa, né? Mas não conseguiu passar por um profissional, passar por uma avaliação. Então nós temos hoje também pessoas chegando com diagnóstico aos 30 anos, recebendo diagnóstico de TEA, aos 40 anos. Recentemente saiu até na mídia um juiz que tomou posse agora recentemente, que tinha um ano que ele tinha recebido o diagnóstico de autismo. E isso tem alguma relação, assim, por exemplo, com outros transtornos, né? Porque parece que os transtornos de personalidade, por exemplo, eles não vão sozinhos, eles vão com uma turminha ali, né? Parece com outros sintomas que são congêneres, né? São comórbidos também, né? Isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque nós temos as doenças mentais, as esquizofrenias, a bipolaridade, o borderline, o TDAH também. O TDAH não é uma doença mental. O TDAH ele está na categoria do transtorno. O TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que a gente já descobriu também? O TDAH, muitas vezes, ele vem diagnosticado primeiro, mas ele é uma comorbidade do TEA. Então, às vezes, o que chega primeiro é aquele diagnóstico de agitação, de hiperatividade, né? Exatamente. E quando você está com um profissional habilitado, ele vai aprofundando essa pesquisa e aí sim, se estivermos diante de um quadro de TEA, ele vai chegar no que seria o transtorno primário. Então é muito comum, você tem a pessoa com transtorno do espectro do autismo e o com TDAH, você tem transtorno do espectro do autismo, às vezes vem com quadro de deficiência intelectual, às vezes você tem transtorno do espectro autista que vem com quadro de superdotação ou altas habilidades, né? Então, normalmente, o TEA, ele não vem sozinho, mas às vezes o que chega primeiro são as comorbidades. Ah, entendi. Professora, eu gostaria de esclarecer, de tentar esclarecer aqui com a palavra da senhora, quais são os sintomas, né? Como que a gente identifica, a grosso modo, né? Como você tá ali num ambiente e você vê aquela criança ali,
Quais são os sintomas de um autista? Bacana você fazer essa pergunta, né? Porque às vezes o autismo já estava lá e na hora que a gente começa a chamar atenção para os sintomas, aí as mães, quando chegam no consultório, os responsáveis, os pais falam assim, nossa, mas é mesmo. Então, por que a gente chama tanta importância da questão do pediatra estar junto com a família? Por quê? Porque a criança já de pequenininha já apresenta sintoma pra gente. Então, aquele bebê irritadiço, é aquele bebê que não gosta de colo, é aquele bebê que na hora que ele está mamando, onde tem aquela troca afetiva de olhar com a mãe ou para quem está dando a mamadeira, ele está olhando para a parede, ele está olhando para outra coisa. É aquela criança, aquele bebê que não interage. Então, se você está falando de uma criança de 8 meses, por exemplo, já começa a dar tchauzinho, você mexe, ela já sorri. Essa criança não interage com a gente. Ela tá assim, aí, tipo, um olhar para o infinito, né? Exatamente. Então é muito comum também começar o diagnóstico do autismo pela exclusão, achando que a criança é surda. Porque você fala assim, o bebê, aquela criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, tá paradinha no quarto, você chama pelo nome, você chama, ela não atende. Aí os pais começam a falar assim, nossa, esse menino tem algum problema de audição, porque ele não responde. Quando na realidade, depois que a gente faz as avaliações, a gente percebe que ele não tem nenhum problema auditivo. A questão dele é de processamento, porque ele não responde. Não tem resposta, né? Exatamente. Não tem conexão. Não porque exista uma deficiência do aparelho auditivo. Não. Então, quando você fala assim, dos sintomas, nós temos isso. Aí, por exemplo, uma criança que até 2 anos não fala nada, quando na realidade ela já tinha que falar. Palavrinhas soltas, pequenas frases, demandar, quer papá, quer mamãe, pirulito, né? Então, o que acontece? Essa criança que chega aos 2 anos, porque tem uma coisa que a gente chama que são os marcos do desenvolvimento. Então, não que todas as crianças sejam iguais, mas a gente tem um leque onde a gente espera que até 2 anos a criança atenda pelo nome, ela responda quando a gente sinaliza um tchau, ela aprenda a brincar. Ela interage, né? Tem conexão. Exatamente. E aí a criança não acontece isso. Então, quando a gente pega a criança mais pequenininha, a gente já vê nitidamente isso. E aí nós temos outras questões também. Criança que não suporta o toque, criança que começa comendo, chega 2 anos, para de comer, não consegue mais comer, entra num quadro de seletividade alimentar violento, não consegue sair em lugar onde tem barulho, onde tem cheiros. Então, são aquelas pistas que ela começa a dar pra gente. Agora, veja bem, nem toda criança que tenha dificuldade com cheiro ou com barulho é autista, né? A gente tem que ficar atento, é um conjunto de coisas, né? Mas são coisas que chamam atenção pra gente. Então, que a gente detalhes, tem que ficar atento. Exatamente, porque às vezes você tem uma criança que não vai falar aos 2 anos, mas é uma criança, por exemplo, que não recebeu estímulo nenhum, que não vai pra escola, que a casa só tem adulto, o pessoal põe ela na frente da televisão o tempo todo. Aí na hora que você tira essa criança desse ambiente, ela vai pra estimulação, ela chega no marco de desenvolvimento dela certinho, né? Por isso que a gente fala da importância da intervenção, pra gente saber... Trazer ali uma facilidade para a pessoa, né? Uma qualidade de vida melhor, né? Principalmente, por quê? Porque o diagnóstico do autismo também, ele vai muito pela exclusão. Então, se ofereceu tudo, a criança não desenvolveu e ela não tem nenhuma questão orgânica interna, ela não é surda, ela não tem um problema fonoarticulatório, ela não tem um quadro de deficiência severa, aí a gente fala assim, tem mais coisa aí. Professora, o que é altas habilidades? Altas habilidades são aquelas crianças que antigamente a gente falava superdotadas,
né? São aquelas crianças que têm um talento a mais para uma área ou para várias áreas, né? Então são aqueles talentos, por exemplo, você pega uma criança de 2 anos que toca piano de maneira exímia, né? E tem alguma relação com o autismo? Nem toda pessoa que tem altas habilidades é autista e nem todo autista tem altas habilidades, mas é um quadro muito comum da gente encontrar. Inclusive é comum da gente ver nas universidades, né? Esses talentos que chamam a atenção da gente, muitas vezes tem uma estrutura também de um transtorno do espectro autista. E aí tem alguma altas habilidades seria o inverso de deficiência intelectual? Altas habilidades, eu não sei se a gente pode colocar como inverso, por quê? Porque até a própria deficiência, ela tem níveis, né? Você tem crianças que têm um nível de dificuldade, mas que conseguem avançar. Você tem outras que já vai precisar de um currículo específico. E você tem outras que nós vamos ter que trabalhar de forma funcional. Porque ela não vai aprender a ler, aprender a escrever. Às vezes não vai conseguir nenhuma habilidade básica de um uso de banheiro sozinho, de se alimentar sozinho. Então uma coisa não está para a outra. Entendi. Isso depende. O autismo tem níveis, tem graus de evolução, hoje, né? Hoje nós falamos do autismo, que são 3 níveis. Nível 1 é aquela criança que precisa de muito pouco suporte e às vezes nem precisa de um mediador, vai passar pela escola, vai passar pela universidade, vai casar, vai constituir família, vai ter profissão, vai seguir a vida, com algumas particularidades. Nós temos o nível 2 de suporte, Sim. que é aquela criança que ou aquele adolescente, né, que vai precisar de uma mediação maior para a escola, para os processos de aprendizagem, para os processos de participação social, de interação. E nós temos o nível 3, que são o que a gente considera que é aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela criança que vai precisar de suporte para a vida toda. De necessidades assistivas, né? Exatamente. Não vai, às vezes, de conseguir aprender a falar, não vai conseguir habilidade de autonomia de uso de banheiro, vai usar a fralda. Alguém precisa de uma mediação de segurança, né? De como que vai andar, o que pode, noção de perigo. Então, é uma dependência muito maior. Entendi. Esses 3 níveis que a senhora apresentou aí que tem a definição de espectro autista? A gente chama de espectro porque ele é representado por um guarda-chuva, né? Então, dentro desse espectro tem um universo de coisas, né? Então, o espectro, ele está dizendo disso tudo, desde o deficiente mental, do altas habilidades, da criança que vai seguir junto com os pares, nem com uma habilidade acima, nem uma habilidade inferior, com um talento específico talvez ou não, entendeu? Por isso que é um guarda-chuva, é um leque, cabe um monte de coisas. A minha pergunta com relação às habilidades, as relações interpessoais, as relações sociais. Quer dizer, o convívio dessa criança com espectro autista em relação aos coleguinhas que não possuem esse transtorno. Essa pergunta que você está fazendo, ela é muito importante, sabe por quê? Porque as pessoas ainda têm aquela fantasia que todo autista é igual aquele representado, que é um caso verídico mesmo do filme Meu Mundo, Meu Filho, Meu Mundo, que ele está sempre se balançando, que ele está alheio a tudo, né? Então, hoje, isso também caiu, porque nós temos aí, dentro das escolas regulares, nós crianças autistas, adolescentes autistas, com os 3 níveis de dependência, nível 1, nível 2, nível 3, e aí o que acontece? O mundo, ele é diverso, né? Então a gente tem que criar as nossas crianças e nós temos que criar oportunidades para todos. Então, independente de ser autista ou não, porque cada um vai ter a sua particularidade. E quando, principalmente, nós estamos falando do tema educação, quando essas escolas especiais,
elas foram reduzidas e as escolas regulares tiveram que se organizar para receber esse público, nós trouxemos a diversidade também para dentro da escola para a gente estar dialogando. Então, quando chega, por exemplo, na unidade de educação infantil ou nas escolas particulares de educação infantil, a gente conversa com as crianças. Se é uma criança que não gosta do toque, você conversa. Olha, esse coleguinha, quando vocês forem falar com ele, pergunta se pode pegar na mão dele, pergunta se pode assentar com ele. E por quê, professora? Por quê? Porque irrita, né? ele tem um jeito diferente de receber o toque de vocês. Às vezes, por exemplo, agora eu não sei até se vocês estão sabendo, por exemplo, o Minas Shop. O Minas Shop agora tem vaga especial para automóveis que vão chegar com crianças autistas ou pessoas autistas, adolescentes, adultos. E agora, dentro do próprio Minas Shop, eles oferecem os abafadores. O que quer dizer isso? Você tem autistas que não suportam barulho. Então, esse autista, ele vai usar o abafador no shopping, mas ele vai usar o abafador também na escola, e no ensino médio, e na educação infantil. Então, a gente dialoga para que as pessoas percebam que da mesma forma que o coleguinha precisa de um óculos, da mesma forma que o coleguinha precisa de uma bengala, porque ele não enxerga bem, não consegue se locomover, a criança autista, o colega autista, o adolescente autista, ele vai precisar de algumas adaptações para poder permanecer no ambiente. Para inclusão, né? Exatamente. Então ele tá no shopping, ele tá no cinema, ele tá nas festas, ele tá dentro da escola, mas às vezes ele precisa de um ajuste. Por exemplo, pegando principalmente educação infantil, que canta-se muito, né? É o período do lúdico. Então, às vezes, a criança não dá muito conta disso ainda. Então, nós vamos fazer uma adaptação, um ajuste, que ela possa usar, por exemplo, o abafador, para que ela fique bem, que ela possa brincar também. E é muito legal, porque quando a gente trabalha nessa perspectiva, não só para receber o autista, para receber o índio, para receber o venezuelano, o negro, o albino, o branco, o japonês, porque o mundo tá aí para todo mundo. E conectado, né? Cada vez mais. Exatamente. E as pessoas têm que entender que os espaços, eles são de direito de todo mundo. Então, quando a gente já começa desde pequenininho, a criança saber, olha, tem um coleguinha que é diferente, mas ele não é diferente, isso não quer dizer que ele é menos, nem que ele é pior, nem que ele é melhor. Ele é diferente, como todos nós somos diferentes. Então, quando você põe na mesa a diferença, ela deixa de ter peso, porque, pronto, a criança sabe que às vezes, por exemplo, tem uma coisa no autismo também, que são as estereotipias. Às vezes ele anda na ponta dos pés, às vezes ele precisa balançar para se regular, às vezes ele precisa balançar as mãozinhas. E aí, o que a gente já explica? Olha, tem hora que o fulaninho vai estar muito feliz, ele vai ter que levantar, dar uma voltinha, ele vai mexer demais com as mãozinhas. E isso, para os meninos, fica super natural. Então, porque antes todo mundo parava para olhar. Quando já se entende que isso faz parte do sujeito e a gente deve respeitar, eles estão lá fazendo as atividades dele, o coleguinha precisou se regular, levantou, deu uma volta, deu 3 pulinhos, mexeu com as mãos, pronto, e seguiu com a vida. Professor, eu tenho uma pergunta aqui do professor Cláudio Magalhães. Pois não. Temos uma lei que obriga a inclusão de todos nas escolas formais, principalmente a com transtornos e deficiências físicas. Uma parte acredita que essa é uma lei necessária, pois é preciso integrar a criança autista nos ambientes tradicionais sociais. E que se alguém se propõe a ter uma escola que seja o Estado ou um empresário, é preciso se preparar para isso, já que há quem diga que tal política é até prejudicial, pois com a falta de estrutura e de metodologias específicas, o aluno não só não aprende, quanto se isola ainda mais e ainda poderia prejudicar aqueles que não têm a síndrome, eu digo transtorno, né? Sim. Qual que é a sua visão? Olha, eu parto do princípio
que, independente de você falar que você está recebendo na sua sala uma pessoa com deficiência, você tem na sua sala 20, 30 pessoas que vão ter demandas diferentes. Então, um planejamento que eu faço de um ano não serve para outro ano, porque cada turma tem o seu perfil. Agora, eu acho que é enriquecedor você ter as diferenças na sala, mas realmente é desumano você manter pessoas com demandas diferenciadas e você não se preparar para recebê-lo. E aí, quando eu falo se preparar, não é só treinar o professor estudar, não. Eu estou falando realmente que você tenha materialidade, que você tenha, às vezes, um espaço onde, pegando a pessoa, a questão do espectro autista, quando ela se desregula muito, que ela precisa ir para um lugar mais neutro, com menos barulho, com menos pessoas, né? Então, o que acontece? A política, ela é posta, né? Nós tivemos ganhos, porque aí nós abrimos as portas para que todos possam frequentar a escola, mas a gente ainda precisa avançar muito ainda. Nós precisamos avançar em políticas públicas de formação de professor, de materialidade, e aí eu vou te falar que isso vale para todas as redes, tá? Não é só rede pública, privada não. E pública, né? Exatamente. Eu vou te falar que a particular, ela ainda está mais defasada do que a rede pública. Não restou dúvidas de que a educação assistiva, ela é fundamental para a diversidade, né, professora? Exatamente. Agora... E quando a gente fala de educação assistiva, que a gente está ampliando, né, que são os recursos que a gente pode dar. Que não fala, você vai entrar com uma comunicação através de cartões, por exemplo, para que ela tenha autonomia e para que ela possa fazer entender no ambiente que ela está. Agora, nem todos os professores estão habilitados para trabalhar com a comunicação assistiva, por isso que a gente precisa avançar. Agora, em termos de políticas públicas, nós temos muita formação sendo oferecida no âmbito particular, mas agora nós já avançamos também. O SUS tem uma plataforma onde ele já oferece, principalmente do transtorno do espectro autista, formação de qualidade totalmente gratuita e variada, diversificada, desde professores até pais. Então a gente está avançando. A nossa perspectiva O telefone está falhando, professora. Oi, eu não vou colher isso. Tá me ouvindo? Agora sim, a partir da nossa perspectiva A nossa perspectiva é que num futuro próximo nós vamos ter ambientes muito mais acolhedores e propícios para o desenvolvimento dessas pessoas, incluindo até mesmo a formação do profissional que vai trabalhar. Porque o que acontece? Às vezes você fica muito assim, o professor fala, eu não aceito, eu acho que isso é um atraso, isso atrapalha a minha sala, eu não tenho formação para isso, mas às vezes as formações estão aí e a pessoa também não quer. Percebe? Porque quando você só tem formação no ponto de vista de você ter que fazer um investimento financeiro, tá certo. Mas hoje em dia nós já temos muita formação de qualidade, completamente gratuita, e as pessoas não buscam também. E isso é muito, por exemplo, eu já tive que dialogar, de fazer reunião de pais em escola, em que os pais estavam questionando que era prejudicial ter uma criança deficiente na sala, que iria atrasar o desenvolvimento dos deles, né? Então, assim, olha para você ver o tanto que a gente ainda precisa avançar. Até mesmo porque quando eu trabalho com as minhas professoras, eu falo muito isso. Eu falo, gente, hoje nós não estamos deficientes, mas eu posso sair ali, ser atropelada e ficar paralítica, ou tetraplégica, ou cega, ou surda. E aí, como é que faz? Né? Porque nós temos que criar estratégias de ir ao shopping, de cinema, de escola, acessibilidade, né, professora? Para
todo mundo. Pra porque todos. mesmo que você não tenha isso na sua casa hoje, nada te garante que no futuro você não vai ter. Então a gente tem que ter qualidade para todo mundo. Professora, eu vi que tem uma identificação, uma carteira própria para o autista, para ser identificado em determinados ambientes. E talvez, acho que até um crachá também. Isso. A senhora pode falar sobre isso? Nós temos hoje, aqui em Minas Gerais, a gente já tem o CIPTEA, que você entra no Gov, você já agenda e faz a carteirinha, completamente gratuita, precisa só ter o laudo, né? Um laudo respaldado com o CID, por um médico e tudo mais. Esta carteira, ela não substitui ainda, porque em alguns estados nós já temos a própria carteira de identidade que já vem identificada no caso de uma criança autista. Aqui em Minas isso não foi implementado ainda, mas estamos caminhando para. Agora, essa carteirinha ela já é suficiente, porque, por exemplo, você está no shopping, sabe aquela praça de brinquedos e tudo mais? Você já pode apresentar, você vai num Parque Guanabara, você está num posto de saúde. Hoje nós já temos hospitais super bacana, Hospital São Camilo, o Hospital Padre Anchieta, já está preparado para isso, porque a gente sabe que você chega hoje, um hospital que você tem uma fila de espera de 3-4 horas, a criança se regula, ela não dá conta, né? E aí difícil, o que acontece? Precisa de prioridade. Então, quando você faz a identificação, você já garante a ela, porque é garantido o direito por lei, lei federal, no Brasil inteiro, onde tem que ter prioridade. Então, hoje é prioridade idosos, gestantes, cadeirantes e o transtorno do espectro autista também. Porque o que acontece? O transtorno do espectro autista, ele não é visível. Você pega uma pessoa na cadeira de rodas, você pega uma pessoa cega, a deficiência está ali, né? É visível, e o espectro do autista não tem. Então você precisa, às vezes, de estar respaldado por uma carteira de identificação para que as pessoas possam saber que precisa ter uma prioridade. É igual o cordão do girassol, é usado muito, até quando as pessoas estão usando, se locomovendo de um lugar para outro usando transporte aéreo. O cordão do girassol, ele vem para identificar que quem está usando é uma pessoa autista. Pode ser adolescente, pode ser criança, pode ser adulto. Professor, então, as pessoas já olham, falam, aquela pessoa eu preciso de uma abordagem diferente, eu preciso entender que apesar dela não ter uma deficiência visível, ela vai passar na frente das pessoas, porque ela tem prioridade sobre as filas, num banco, num caixa de supermercado, num posto de saúde, entendeu? É que nós precisamos de publicizar isso melhor, né, professor? Para que as pessoas tenham conhecimento. Infelizmente, eu presenciei um episódio lamentável de uma criança num edifício que eu estava próximo e a criança estava fazendo muito barulho, muito agitada, e aí um vizinho chegou da janela e gritou para parar com aquilo. E a mãe, muito revoltada do outro lado, respeita porque ele é autista. Bom, diante dessa situação eu fiquei perguntando, como que ele ia saber que era um autista, né? Exatamente. Né? Verdade? Então, assim, cabe aos pais controlarem e educarem seus filhos para que não perturbem os vizinhos. Ponto. Isso. Mas também, essa mãe, ela poderia quando ter... entra em crise, né? Saber. Então, quer dizer assim, não devíamos ter políticas públicas para, nos ambientes residenciais, no prédio ali, no elevador, olha... Esse prédio aqui tem um morador, vamos respeitar o autismo, né? Quer dizer, esse tipo de coisa, existe esses mecanismos para poder trazer a público, publicizar essas relações sociais para que a pessoa compreenda o outro lado, que é para identificar o autista. Pois é. Essa questão, ela é delicada porque às vezes você tem mães que não contam nem para a família que a criança é autista.
com medo do julgamento, da discriminação, né? A gente escuta muitos casos, eu escuto muito no consultório, você vai nas escolas, você escuta demais também, né? Porque, principalmente porque como uma criança autista, ela se desregula com muita facilidade, todo mundo acha que é birra, porque tem a birra, autista também faz birra, mas tem a crise, né? E aí, quando a crise vem, as pessoas não tendo acesso à informação, todo mundo julga, mas essa mãe não dá educação, esse pai não dá educação, menino, né? Essa que é a questão. O ideal, a gente sempre orienta, é que as famílias comuniquem. Na escola que existe um laudo que a criança tem um espectro autista, se vai frequentar uma igreja, um culto que for, avise antes, né? Se vai numa festa de aniversário, avise, que a família tenha acesso para que não julgue, mas isso ainda é muito particular. Professor, agora, nós temos mecanismos, só completando o que você falou, nós temos mecanismos, por exemplo, a gente tem mães e famílias, pais, né, responsáveis, que, por exemplo, já faz a etiqueta e já põe no carro, porque, por exemplo, já pensou, você como uma criança autista, se você bate o carro, a criança não é verbal, como é que faz? Então já identifica, já tem no vidro, tem gente que já põe na entrada da porta, nos prédios, avisa para o síndico, participa na reunião de condomínio e fala, olha, eu vou dar educação, mas quando ele entrar em crise, né, essa barulhada toda, porque às vezes acontece de mães serem denunciadas, porque os meninos gritam o tempo todo em crise, os vizinhos acham que estão maltratando, aí chama a polícia, chama o conselho tutelar, porque tudo é a falta da informação. Pois é, agora, como a senhora disse que há um certo constrangimento dos pais para poder divulgar que o filho tem esse transtorno, mas isso não cabe mais a nós que não temos um filho com autismo, trabalhar com relação a isso e colocar isso numa pauta para que seja uma socialização, uma conscientização de que o outro ali tem essa necessidade, né? Não precisamos dar esse constrangimento como um ônus para que os pais tenham que se expor aí, mas que a gente faça a nossa parte de maneira mais proativa. A senhora não acha, não? Não, com certeza. Mas isso, somos pessoas que tem esse cuidado, mas veja bem o que eu te falei. Eu já tive que ir participar de reunião de pais porque a mãe não estava aceitando que a criança fosse à sala do filho dela. Então, nós precisamos avançar demais ainda nessa questão do preconceito. É complicado, né, professora? Não eu tenho aqui uma outra pergunta. Pois não. Nos últimos anos, o autista tem sido midiático. Séries de TV como O Bom Doutor e Uma Advogada Extraordinária têm mostrado jovens em profissões complexas. Isso. O quanto essas séries romantizam o sujeito autista e podem prejudicar a conscientização do transtorno ou, ao contrário, elas apresentam uma realidade mais comum do que se imagina. Aquela que o autista pode ter uma vida social regular, tendo profissão e relacionamentos tradicionais? Eu acredito que ajuda na conscientização. Eu não acho que romantiza, porque se você pegar o The Good Doctor, por exemplo, nós sabemos que ele aparece na série e aparece com as questões dele, de barulho, de muita gente, de pressão, de ter que momento a trabalhar em cima da desregulação dele com as estereotipias, e eu não acho que isso é romantizar, né? Porque, inclusive, ele vence muitos desafios para estar no lugar que ele chega. Então, Advogado Extraordinário é a mesma coisa. Então, eu não acho que romantiza. Eu acho que sinaliza que nem todos vão chegar ao nível superior, mas sinaliza que eles têm um transtorno, mas eles também têm uma vida, conseguiram uma profissão e estão seguindo a vida como qualquer outra pessoa. Então retratam mais a realidade, né, professora? Exatamente, para quebrar um pouco esse paradigma, que não vai chegar, que não vai namorar, que não vai ter profissão. Inclusive, eu acho até bacana, porque eles trazem complexões,
profissões complexas, não é? Porque um médico, um advogado que requer muito estudo, leitura e mais um monte de coisa. Então é bacana, muito bacana. Porque como já dizia Gartner, né, as inteligências são múltiplas, né? Múltiplas. Né? Então ele pode desenvolver em outras habilidades ali, né? Onde para poder, né? Isso, com certeza. Interessante. A senhora poderia nos dar dicas de como podemos buscar mais informações sobre o autismo para que quem tenha o transtorno ou alguém que gostaria de ajudar, inclusive na comunidade escolar? Olha, um lugar, um material que eu acho muito bacana, que é acessível para todo mundo, é o que eu estou te falando do Conecta SUS. É só jogar no Google Conecta SUS, cursos, transtorno do espectro autista, aí vai vir aparecendo tudo. Agora, outra coisa que é um movimento que já está grande aqui em Belo Horizonte, que nós já temos, por exemplo, nós temos uma mãe que montou um grupo aqui em Belo Horizonte que chama Unidas pelo Autismo, que está batalhando aí atrás de política pública, de qualidade de ensino, de tudo, né, dos direitos. Então, as mães interessadas também podem jogar no Google ou procurar Unidas pelo Autismo na figura da Catiene, que é a administradora, e ela é super bem-vinda para poder abrir e entrar. Nós já temos também movimentos interessantes que, por exemplo, as igrejas já estão se sensibilizando, convidando profissionais para falar, preparando os profissionais, os pastores, né? Porque o menino não vai sentar, ele vai andar mais um pouquinho. Então, trazendo para dentro dos locais. Da comunidade, né? Exatamente. Como lidar, o que a gente pode fazer, né? A gente fala também, por exemplo, os cuidadores, aí normalmente a gente fala as mães, porque estatisticamente já está até comprovado que as mães, quando o diagnóstico chega, tem muitos pais que não dão conta e separa, abandona a família e tudo mais. Mas nós temos também pais bacanérrimos e também temos pais solo, que a mãe foi embora e o pai ficou, né? E aí o que a gente vê? Estas pessoas, inclusive isso já foi também estudado, embasamento científico, o nível de estresse é o mesmo das pessoas que vão para a guerra. Na hora que você senta para ver as taxas sanguíneas, a taxa de cortisol, o nível de estresse é altíssimo. Então, é muito importante, quando você tem acesso a uma pessoa que é casado com autista, tem um adolescente autista, tem um bebê autista, que a gente tente ser rede de apoio, sabe? Às vezes, para poder falar, fulano, vai lá tomar um banho mais demorado, pode lavar seu cabelo, eu sento aqui com ele, eu olho, né? O que a gente espera que as famílias fizessem, né? Então, essa rede de apoio, ela é muito importante. Agora, nós já temos também núcleos que estão aí nessa luta, né? Então, nós temos os CAPs, que é da rede pública, que já estão aptos, que tem folheto de informação, que tem pessoa que pode dar informação, ajudar, os postos de saúde, a própria Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal. Então, nós já temos, assim, referências, né? Onde as pessoas podem buscar essa ajuda no sentido de ou se habilitar para ajudar uma outra pessoa, ou é um diagnóstico novinho que chegou agora, e agora, o que eu vou fazer com meu filho, como é que eu vou fazer, né? Então, isso já está circulando aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Os pais, eles, quer dizer, todos os pais, né, só por se tornarem pais, eles já se sentem culpados, né? É difícil de lidar com toda essa responsabilidade. E a gente vê aí muitos grupos de apoio dos pais, como por exemplo, tem um filho que já identifica com diabetes mellitus, na infância, ele precisa de ter grupos de apoio, uma rede de apoio. E acredito que no caso do espectro autista também não seria diferente, né? Não seria diferente, já tem também, né? Inclusive nós temos o Praia, na Universidade Federal, faz um trabalho fantástico
fantástico de formação, de momentos de lazer, de pesquisa. Como é que chama? Então, Praia, na Universidade Federal de Minas Gerais. Tem sempre os eventos, podem jogar também no Instagram ou no Facebook, Praia, o FMG, e acessar toda a programação. Inclusive agora em abril a gente teve muita coisa bacana de palestra, de roda de conversa, de depoimento, né? Porque a grande dúvida, a angústia que a gente vê das mães que chegam pra gente no consultório, né? Nossa, mas ele tá com 2 anos agora, mas e aos 30, como é que vai ser? E quando eu não estiver mais aqui, como é que vai ser, né? Então o Praia trouxe pessoas para adultos, autistas adultos, para falar da experiência, falar da entrada na faculdade, porque hoje, por exemplo, a Federal tem, a PUC tem, você entra com o laudo, é seu direito fazer o curso superior, mas você tem o mediador, você tem todos os ajustes de acessibilidade necessários para que você tenha sucesso no curso que você escolheu. Eu tô vendo aqui, @praia.ufmg. Né? O autismo é a nossa praia, palestras, dicas de eventos, livros, filmes, etc. Acho interessante que colocar aqui projetos de extensão de musicoterapia que atendem crianças, adolescentes com autismo da UFMG. Muito interessante, professor. Isso, então mas isso que você falou no início que é fundamental, a gente precisa divulgar mais isso, que às vezes as pessoas nem sabem que tem. É verdade, né? É verdade, as pessoas precisam de conhecer as fronteiras e trazer isso como uma forma de diversidade cultural, social exatamente. E colocar alguns aspectos que estão da ordem financeira também. A estrutura não deve ser fácil para os pais terem que arcar com um custo, porque como todo transtorno, como toda doença, quando síndrome e tudo, tem um custo maior nisso, e é preciso de ter uma forma de o Estado e a organização social também colaborar para que a gente pudesse fazer o que já falam para ser feito, né? Que é tratar os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade, né, professora? Exatamente. Isso que você falou é muito importante também, porque quando a gente fala de política pública, nós precisamos avançar, porque como que você tem um posto de saúde que não tem um psiquiatra? Como que você tem um posto de saúde que não tem um fonoaudiólogo? Então, como que esses meninos vão avançar se eles não têm o básico do atendimento de saúde? Porque não adianta a escola ser inclusiva, abrir, porque a escola ela vai cuidar do pedagógico. Agora, o transtorno do espectro autista, ele precisa de uma abordagem multidisciplinar, né? Porque quando a gente fala que a criança, às vezes, ela vem com outras comorbidades, não é a escola que vai cuidar disso, porque o lugar da escola por excelência é o lugar do pedagógico. Agora, o que adianta a criança estar na escola todos os dias e não ter um atendimento no posto de saúde? Uma criança que não dorme, que precisa de um psiquiatra para prescrever uma medicação, uma criança que não se desenvolve a fala, mas que não tem nenhum problema fonoarticulatório, precisava de um fonoaudiólogo para estar trabalhando, uma criança com questões comportamentais severas, que a gente precisa de um psicólogo com uma formação específica, para uma abordagem específica, e isso a gente não tem. Então a gente precisa avançar demais ainda, principalmente no que diz respeito à parceria da saúde com a educação, porque ela não existe, ela é inexistente. Devíamos pensar sobre isso, né, professor? Trazer isso para a pauta, colocar isso na agenda de políticas públicas para discutir esse papel importante, né? Exatamente, isso. E avançar, né? Então, assim, se não tem psiquiatra, pronto, vamos abrir concurso, né? Se não tem fonoaudiólogo, vamos fazer, vamos pensar se não dá para ser em todos os postos, cada regional vai montar um núcleo, não sei, vamos pensar, porque essas crianças precisam ser atendidas, porque quando a gente fala de marco de desenvolvimento, se eu perco o time, se uma criança não é estimulada com 1 ano e meio, quando ela chega para mim aos 10, ela já perdeu muita coisa.
É verdade, professora. Tem que ser desde pequeno. Exatamente. Quanto mais cedo as intervenções elas começam, mais sucesso essa criança vai ter. Para ter qualidade de vida, né? Exatamente. E a qualidade de vida não é só para a criança autista, é para a família também, né? Exatamente, é para todo mundo. Né? Porque você pensa, uma criança que é muito comum. Às vezes a gente tem casos de autistas que eles não dormem. 2 dias sem dormir, 3 dias sem dormir. Como que as pessoas que cuidam, como que fica a saúde dessa pessoa? Porque normalmente o cuidador, ele não está por conta só dessa pessoa. Ele tem outras coisas, outras crianças, outros papéis sociais a serem desenvolvidos, né? Então, imagina como é que isso tem um efeito dominó. Para dissipar essa energia toda, talvez a atividade física seja importante para a criança autista. Bacana, né? Também, mas aí a gente precisa. Então, a natação é ótimo, mas você vai jogar uma criança de 9 anos numa piscina com mais 12, com um professor de educação física que não sabe como atuar com uma criança autista? Percebe? A gente então tem que crescer tudo nisso. Muito complexo. Verdade, a gente precisa de crescer nesse sentido. Com certeza. Na informação, inclusive de estar sensibilizando os profissionais que estão formando agora, para que eles também busquem essa ramificação. Formei educação física. Como que é trabalhar natação com autista? Percebo. Então, assim, a gente precisa sensibilizar da mesma forma que a gente vai fazendo isso com o professor da educação infantil, com o professor do fundamental, com o professor do ensino médio, com o professor universitário, né? A gente precisa sensibilizar a todos. Incluir no currículo, né, na grade dos profissionais futuros. Exatamente. Aí de fisioterapia, de educação física, de psicologia, inclusive, né? Exatamente, então, quer dizer, todas essa multidisciplinaridade tem que ser. Todas. Vai do professor de química ao professor da pré-escola. Porque a qualificação e a sensibilização, porque não adianta você só qualificar. Se o profissional não quiser trabalhar, ele não vai trabalhar, né? Mas essa sensibilização que desperte o interesse das pessoas a trabalhar com a diversidade. Tem razão, professor. Nós temos muito que aprender. Nós temos que avançar. A estrada é longa. Já avançamos, né? Mas ainda precisamos avançar muito. Eu achava Hoje, quando eu paro para pensar, na minha época, quando eu estudei, não tive o prazer de estudar com ninguém deficiente. Nem pelo ensino fundamental, nem no médio, nem na faculdade, nem na pós-graduação, nem no mestrado, nem em lugar nenhum. Hoje, meu filho está numa escola que desde o 5º ano, ele tem colegas autistas dentro da sala, ele tem colegas com dislexia, sabe? Então, isso que dá esperança pra gente, que você fala assim, poxa vida, hoje o que antes os adultos olham com preconceito, pro meu filho é super natural, ele faz festa de aniversário, mãe, vou chamar fulano também, né? Você sabe que ele vai vir com a mãe, que ele não pode ficar sozinho. Bacana, claro, vou chamar a mãe junto. Então, é disso que a gente está falando. Quando a senhora falou no começo do programa de hoje, sobre a queixa da mãe que não queria que o seu filho tivesse tendo prejuízo escolar em função do tratamento que o colega do filho autista tinha, como trazer assim para baixo o nível de ensino, né? Então esse tratamento, essa compreensão, a meu ver, equivocada, é de que a criança não devia fazer parte. A gente tem que pensar que no mundo corporativo, nas profissões, a tendência no mundo todo é você lidar com essas diferenças e trabalhar em equipe. Então, se o seu filho não tiver pequenininho, aprendendo a lidar com autista, aprendendo a trabalhar junto com outras pessoas que têm outras deficiências, e a diversidade como um todo, né? Questão de racismo, de várias pontos de vamos falar assim, de uma forma de social, de diversidade, né? Diferença sexual, enfim, tudo isso. Se ele não tiver
dentro dessa estrutura, desde pequeno, aprendendo a conviver com essas diferenças, quando ele chegar na vida adulta, ele vai encarar e vai ser obrigado a passar por isso. E talvez ele não esteja capacitado para tal. Exatamente. E isso é o que a gente fala, é o respeito, né? E isso a gente faz de pequenininho. E é isso que a gente está construindo, né? Por isso que eu te falo, nós não vamos colher ainda esse movimento, mas eu já vejo meu filho de 16 anos colhendo, né? Quando o diferente está lá e faz parte do grupo. Mas por quê? Porque a abordagem da escola, né? Já existe tudo por trás desse tratamento, já tem toda uma base. E é disso que a gente precisa. É igualzinho nas empresas, né? Porque o pessoal fala, eu já outro dia ouvi uma pessoa falar assim, eu contrato, eu sou obrigado, porque pela lei eu tenho que contratar não sei quanto. Mas é uma porcentagem, né? É um entendimento equivocado, né? Exatamente. E é bonitinho quando você vê uma criança falar, papai, nós temos que atravessar, na faixa. Exatamente. Né? Papai, você não pode virar ali à esquerda. Você virou, tinha uma placa dizendo que você não podia virar à esquerda, só para a direita, papai. Né? Então, são os pequenos que vão começar a ensinar os adultos aí na frente. Né? Se a gente investir na educação, né? E para a gente ter uma sociedade, um mundo menos preconceituoso e mais acolhedor. É verdade, professora. Não Olha, muito enriquecedora a participação aqui no programa. Eu agradeço imensamente, professora. Não, foi um prazer, né? E que a gente possa criar mais momentos para poder estar apresentando para as pessoas, né? Que o autismo está aí, que ele existe e que a diferença está posta no mundo, e é assim que a gente vai conseguir uma sociedade mais justa quando a gente puder entender e respeitar diferentes. E a gente não pode deixar que o dia 2 de abril, que foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tenha passado com uma data com uma publicização tímida como foi, né, professor? Isso tem que ser mais Apesar efusiva. da tentativa de movimentos, né? Mas os movimentos foram pontuais e bem pequenos mesmo. Tímidos, ainda, né? Tímidos. Mas espero que... Mas, por exemplo, desculpe te cortar, mas nós já estamos tendo um movimento bacana, por exemplo, na Câmara dos Vereadores. Já tem pessoas que estão começando a se sensibilizar com a causa, tentando entender como é que funciona, o que precisa, porque são essas pessoas que legislam, né? Então a gente tem que sensibilizar toda a sociedade. A gente tem que aprender, né, professora? A educação é essa, a gente está aprendendo, né? Exatamente. Quando eu fui educado, eu nunca tinha ouvido falar sobre o autismo. E eu só tive contato com a matéria depois de grande, né? Então, quer dizer, faz parte da educação a gente tá falando sobre isso, né? E eu espero ter outras oportunidades para falar com a senhora aqui no programa sobre o autismo e dos avanços que teremos até a próxima vez. Nossa, vai ser muito bom, vai ser um prazer. Tá certo. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, um grande abraço e estou à disposição. Foi um prazer. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, são 5 horas em ponto em Belo Horizonte. Uma tarde maravilhosa com a professora Zumari Brito falando sobre educação e autismo, trazendo informações para a gente ficar sabendo o que é o transtorno do espectro autista, o TEA. Muito bacana, muito obrigado por ter participado do programa, professora. Com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, coordenação de Deisiane Avelino. Fica por aqui o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, aqui na Autêntica FM. Até a próxima quinta-feira, pessoal. 0 Autêntica. FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM.